Boa tarde a todos. Então, na última aula a gente discutiu a força magnética e discutimos uma equação que foi obtida experimentalmente. Na aula de hoje a gente vai começar discutindo o que acontece com uma partícula carregada quando ela está numa região onde tem um campo magnético. Então, aqui no quadro eu tenho um campo magnético uniforme entrando no quadro. Então, eu represento por esse xizinho. Então, em todo o espaço aqui tem um campo entrando no quadro. Perpendicular ao quadro, entrando aqui. O campo é uniforme, o que significa? Ele não depende do x, do y e do z. Em qualquer lugar do espaço ele tem o mesmo valor. Então, a gente diz que é um campo uniforme. Então, eu vou imaginar que eu tenho uma partícula carregada mais Q aqui, e ela está se movendo para a esquerda com uma certa velocidade v. Quando ela, inicialmente ela está se movendo, se não tivesse o campo, ela vai se mover em linha reta aqui para a esquerda, para sempre. Eu estou desprezando atrito, resistência do ar, gravidade, então ela ia se mover na horizontal aqui para a esquerda para sempre. Só que essa partícula agora entra numa região onde tem esse campo magnético aqui, ó. O que vai acontecer? Então a gente viu na última aula, né, que o campo magnético aplica força em partículas carregadas. Para onde que ia apontar essa força? Então eu uso a regrinha da mão direita, ó. O indicador na direção da velocidade, o dedo médio na direção do campo, entrando no quadro. Então o polegar me dá a direção da força. Então seria aqui, ó, teria uma força magnética puxando a partícula para baixo. O que vai acontecer então? A partícula que estava indo na horizontal para a direita, ela vai começar a descer. Então em algum momento ela vai chegar, por exemplo, bem aqui, ó. Então agora estaria com a velocidade para cá. Com a velocidade agora na vertical para baixo. Como que fica a força nesse ponto? Então agora a velocidade está para baixo, o campo está entrando no quadro. Então o meu polegar apontando aqui para a direita, tem uma força agora. Então tem uma força puxando a partícula agora para a direita. Ao invés de ela continuar descendo, então ela vai desviar. Em algum momento ela vai chegar aqui, ó, por exemplo. E com a velocidade agora para a direita. Então nesse ponto como é que fica? Ó, velocidade, campo entrando no quadro, o polegar aponta para cima. Então aqui ela teria uma força magnética apontando para cima. Então, ao invés de continuar se movendo para a direita, ela vai começar a subir. Em algum momento ela estará bem aqui. Então agora eu vejo, a velocidade está para cima, campo entrando no quadro, o polegar está aqui, ó. Então eu tenho uma força magnética apontando para a esquerda. O que vai acontecer então? Qual vai ser a trajetória da partícula? Ela vai circular. Então eu vou ligar esses pontos. Como que ficaria? É para ser uma circunferência bonitinha. Então a partícula vai ficar girando. Quando a partícula entra nessa região onde tem o campo aplica forças e ela vai ficar girando aqui, ó. O campo atua sempre, veja, o ângulo aqui, ó, entre a força que o campo aplica e a velocidade, ó, sempre é de 90 graus. Sempre 90 graus. Então, o que essa força magnética faz? Ela altera a direção e o sentido aí da velocidade, mas não altera o módulo da velocidade. Então, a força magnética ela não consegue mudar o módulo da velocidade, só altera a direção e o sentido, ou seja, o tamanho do vetor em qualquer lugar é o mesmo. Eu desenhei só em alguns pontos, eu poderia, claro, ter desenhado aqui, ó, continuaria valendo isso, a velocidade e força, 90 graus, então eu só desenhei alguns pontos. A gente costuma dizer então que a força magnética, ela não realiza trabalho. O que ela faz então? Só muda a direção e o sentido. Quer dizer que o módulo dessa velocidade é constante. Então, lá em Física 1 a gente diz que é um movimento circular uniforme. O que acontece nesse movimento circular uniforme? A partícula gira
E o que tem de uniforme, o que tem de constante? É o módulo da velocidade. Mas notem que a direção e o sentido mudam. Aqui a velocidade está para cima, aqui já está para a esquerda, aqui para baixo. Então a velocidade é um vetor. Para que seja constante a velocidade, eu tenho que ter o módulo, a direção e o sentido constantes. Então só o módulo que é constante aqui, movimento circular uniforme. Direção e sentido estão mudando o tempo todo. Então a partícula vai ficar girando aqui, vai fazer um giro aí, um certo ângulo R. Então é bem interessante, né? A partícula entra onde tem um campo, começa a girar. Isso o pessoal aplica essas ideias nos aceleradores de partículas. O que mudaria se a carga fosse negativa? Só muda o sentido aqui, ó. Essa está girando no sentido anti-horário. Se fosse uma carga negativa, ela vai girar no sentido horário. Uma coisa que a gente gostaria de saber é qual é o raio dessa trajetória, desse giro. Então vamos ver aqui na outra parte do quadro. Eu vou lembrar lá de Física 1. Então lá em Física 1 a gente vê que tem no movimento circular uniforme, como eu falei, o módulo da velocidade é constante. E tem uma aceleração que a gente chama centrípeta, quando a partícula está girando, uma aceleração em direção ao centro, puxando a partícula para o centro lá da circunferência. Em Física 1 a gente mostra que é dada pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Só lembrando lá de Física 1. Então, para eu achar o raio aqui da trajetória dessa partícula, o que eu faço? Eu vou lembrar da segunda lei de Newton. Força igual massa vezes aceleração. Quem que é a aceleração nesse caso? Aceleração centrípeta, V ao quadrado dividido por R. E quem é realmente a força? Então, força igual a MA, eu botei aqui a massa e a aceleração. Agora eu vou substituir a força. Nesse meu exemplo, eu só estou levando em conta a força magnética. Então, qual é o valor? Está aqui embaixo da aula passada, ó. Módulo da carga, velocidade, campo, seno do ângulo. Ângulo entre o campo e a velocidade. Ali no nosso caso, a velocidade e o campo sempre são perpendiculares. Então, o campo, notem, ele está sempre entrando no quadro e a velocidade está aqui no plano do quadro. Então, a velocidade, por exemplo, está para cima, o campo entrando no quadro, 90 graus. Em qualquer ponto, o ângulo vai ser de 90 graus. Quando o θ é igual a 90, o seno de 90 é 1. Então, eu escrevi aqui, ó, módulo da carga VB. O seno de 91 sumiu. Então, eu consigo agora isolar. Ó. Mando R para esse lado multiplicando e o que está aqui vai dividindo. Então, vai tudo para o outro lado. Ó, ficou mv ao quadrado. O que estava desse lado vai dividindo. O módulo da carga VB e o R eu mandei para o outro lado. Estava dividindo, veio multiplicando. Cancelo V quadrado com V. Então, o raio da trajetória depende do que? Massa, velocidade, módulo da carga e o campo. Então, notem, né, que se eu escolhi uma certa carga, uma certa massa e um certo campo B, vou mudar só a velocidade. Se eu aumentar a velocidade, aumenta o raio da trajetória. Se eu diminuir a velocidade, diminui o raio, é diretamente proporcional. Agora, se eu deixar fixo a velocidade, o campo e a carga, mexendo só na massa, aumentei a massa, aumenta o raio, diminui a massa, diminui o raio. E aqui embaixo, se eu deixar tudo constante e mexer só no B, notem, aumentei o B, diminui o raio. Se eu diminuir o B, vai aumentar o raio, é inversamente proporcional. O mesmo com a carga, se eu deixo M, V e B constante e mexo só com a carga, aumentei a carga, diminui o raio. Se eu diminuir a carga, aumenta o raio, inversamente proporcionais. Então, o pessoal usa essas ideias para fazer um seletor de velocidades. Às vezes a gente quer escolher algumas partículas com uma certa velocidade. Usando essas ideias, a gente consegue deixar todas com a mesma velocidade, por exemplo, ou distinguir partículas com massas diferentes. Então, tem várias aplicações aí. Lembrando também de Física 1, se eu quiser achar a frequência angular ômega, a velocidade linear é ômega R. Então, eu posso isolar o ômega, a frequência angular é V sobre R. Pegando aqui de cima o R, manipulando, simplificando, eu obtenho isso. A frequência angular, módulo da carga B sobre M, chamada frequência ciclotrônica, vem lá dos aceleradores de partículas. Se eu quiser a frequência linear, é ômega sobre 2π, é só dividir aqui por 2π. Ou seja, lembrando lá de Física 1, eu consigo calcular todas as propriedades que eu desejar. Então, aqui nesse momento, eu quis destacar qual é o raio dessa trajetória.
Então é bem interessante que se não tiver perdas, no caso ideal, a partícula vai ficar girando aí para sempre nessa região do espaço. O que acontece se mudar o campo, que eu falei que é um campo uniforme? Pode aumentar ou diminuir o raio da trajetória. Se eu estiver mudando o campo, pode aumentar ou diminuir esse raio aí. Mais um exemplo aqui, ó. Então, agora uma situação um pouquinho mais geral, que naquele exemplo a velocidade era perpendicular ao campo. Agora vamos pensar num caso em que, ó, por exemplo, o campo está aqui, ó, na horizontal para a direita, eu tenho a velocidade aqui em diagonal. Então esta velocidade, quando eu fizer a decomposição, ó, tem uma partícula então se movendo aqui, ó, no plano do quadro, y, x. Então o campo está só em x, só que essa partícula agora, ó, tem velocidade em x e em y. Quando eu fizer a decomposição, eu digo, ó, tem um componente paralelo ao campo, chamei de V, duas barrinhas, e tem um componente perpendicular ao campo. Então o que acontece? A força magnética, ela atua só no componente perpendicular. Então esse componente perpendicular vai sofrer a ação do campo magnético, vai girar então. E este componente aqui, ó, paralelo, a gente vê na fórmula que quando θ for zero, seno de zero é zero, então a força magnética nesse componente é zero, não faz nada. Ou seja, eu representei aqui em cima o que acontece. Então a partícula vai fazer uma trajetória helicoidal, ou seja, ela vai girar aqui no meu desenho em torno do eixo X, vai girar, mas não vai girar no local, vai girar e se mover para a direita. Por que ela se move para a direita? Porque o componente paralelo ao campo não é afetado, então vai ter uma velocidade para a direita. Esse componente aqui perpendicular, então vai sofrer ação do campo, vai girar. Então vamos ter esse desenho girando e indo para a direita. Como a gente tem a espiral aí do caderno, né? Mas é uma trajetória que a gente chama de helicoidal. Então o que acontece? A partícula entrou com uma certa velocidade agora mais geral, tem um componente paralelo ao campo, ela vai fazer uma trajetória helicoidal. Aqui a gente está pensando no campo uniforme. Se ele não for uniforme, o que vai acontecer? Essa trajetória aí, então o raio desse giro aí, ele pode aumentar ou diminuir, vai aumentar e diminuir. Se o campo não for uniforme, vai ter regiões onde o raio é maior, onde o raio é menor. Então essa é uma maneira também de aprisionar partículas, fazer com que elas fiquem girando numa certa região. Às vezes o pessoal consegue organizar os campos, a partícula gira, vai até um ponto, volta, então fica numa certa região do espaço, eles chamam de uma garrafa magnética. Às vezes você quer aprisionar, quer guardar uma substância com temperatura muito elevada, por exemplo, um plasma, então sem tocar no objeto, usando campos, é possível manter numa certa região do espaço. Então é bem interessante essas trajetórias, né, que a gente consegue com o campo magnético. Quando existem campos elétricos e magnéticos em uma certa região, que até agora eu tinha tratado separadamente, então já discuti o caso do campo elétrico, da força elétrica, agora acabei de discutir força magnética e campo magnético. Se eu tiver numa região do espaço tanto campo elétrico como campo magnético, como é que eu acho a força total? Então eu vou somar, superposição, pego a força elétrica mais a força magnética. Esses índices são para dizer, ó, força elétrica, magnética, quem é mesmo a força elétrica? A gente lembra que é carga vezes o campo, e quem é a força magnética? Carga V vetorial B. Então eu somo as duas, e esta é chamada força de Lorentz, ou lei de força de Lorentz. Homenagem a um físico holandês, aqui o nome completo, ano de nascimento e morte. Então, como é que eu trato esse caso mais geral? Vou somar as duas forças. Vamos ver dois exemplos, onde ele pede qual é a trajetória da partícula. Então, aqui eu tenho o espaço tridimensional, x estaria saindo e entrando no quadro, o y e o z estão no plano do quadro. O que ele diz mais? O campo elétrico está aqui, ó, na vertical, e o campo magnético está aqui, ao longo do eixo X, ou seja, o campo magnético estaria saindo do quadro. Ele diz que os campos são uniformes, ou seja, em qualquer lugar do espaço eles têm o mesmo valor. Eles não mudam com o X, Y e o Z. E ele diz também que a posição inicial da partícula tem carga mais Q positiva,
posição inicial é zero, ou seja, a partícula estaria bem aqui, ó, na origem do sistema de coordenadas. Aqui, mais que. Então, essa é a posição R de zero. Posição inicial, zero é a origem. Velocidade inicial é zero, ou seja, a partícula está em repouso aqui. Ó. Então, o que deve acontecer? No primeiro instante, como a velocidade da partícula é zero, a gente lembra o que é a mesma força magnética? Carga, velocidade, campo B seno do ângulo. Se a velocidade é zero, não tem força magnética no primeiro instante, mas tem a força elétrica. A força elétrica é carga vezes o campo. Então, notem ali, ó, força elétrica é carga vezes o campo. Então, a força elétrica, ela tem sempre o que? A direção e o sentido do campo. Se a carga for positiva, a força elétrica tem a mesma direção e o mesmo sentido do campo. O que pode mudar? Se a carga for negativa, daí a força elétrica vai ter a mesma direção do campo, mas sentido contrário. Então, a força elétrica sempre tem a mesma direção do campo. O que pode mudar o sentido dependendo da carga. Então, o campo elétrico começa a puxar essa carga para cima aqui, ó. A gente está desprezando a gravidade. Então, o campo elétrico começou a puxar a carga para cima, a carga começa a se mover para o alto aqui na vertical, ou seja, ela vai ter uma velocidade aqui para cima. Ó. Então, ó, vai ter uma certa velocidade V aqui. Ó. O campo começou a puxar, o campo elétrico puxou para cima, vai ter uma velocidade diferente de zero, começa a acelerar para cima aqui na vertical. No momento em que a velocidade não é mais zero, o campo magnético começa a atuar. Para onde que vai ficar a força para onde que vai apontar a força que o campo magnético aplica? Então a gente vai ter que olhar, ó, o campo magnético está saindo do quadro, então a velocidade está para o alto, o campo magnético saindo do quadro, então a força estaria para a direita. O campo elétrico aplica uma força elétrica vertical para cima, o campo magnético aplica uma força para a direita. Então o que acontece? A partícula começa a subir e se deslocar para a direita. Então em algum momento, por exemplo, ela estará aqui, né? Estaria aqui, ó, com uma certa velocidade V para a direita. Quando ela chega nesse ponto, como é que fica? Ó, a força elétrica, vou representar aqui, ó, a força elétrica está sempre para cima, né? Então a força elétrica está sempre apontando para o alto. No momento inicial a força elétrica aponta para o alto, aqui a força elétrica aponta para o alto, aqui muda a direção e o sentido é a força magnética. Então, nesse ponto aqui, ó, a força elétrica continua puxando a partícula para cima. Então, durante todo esse pedacinho aqui da trajetória, a força elétrica está sempre na vertical para cima, puxando para cima. Aqui, nesse ponto, a força magnética estava puxando para a direita. Aqui, como é que fica? Então, a velocidade está para lá, campo magnético saindo do quadro. Então, nesse ponto, a gente tem uma força magnética que está puxando aqui, ó, para baixo. Então, tem uma força magnética aqui. No início, ó, só representar tem uma força magnética para a direita. A força elétrica em toda a trajetória vai estar para cima. Então, quer dizer, o campo elétrico puxou para cima, o magnético para a direita. A partícula inicia o movimento aqui como se fosse circular. Chegou aqui, está puxando para baixo, então ela começa a descer. Então, se a gente continuar essa análise, o que vai acontecer? Aqui tem uma espécie de queda de braço. O campo elétrico puxa para cima, o magnético para baixo. Então, a partícula que estava acelerando, subindo aqui meio em diagonal, começa a desacelerar e descer. Chega um momento em que essas forças se equilibram e volta a ocorrer se equilibram e volta a ocorrer todo esse movimento aqui. Ou seja, no final a gente vai ter esse tipo de trajetória. É chamada de ciclóide. Antigamente tinha um acento aí, na nova ortografia não tem mais esse acento. Então a partícula vai fazer esse tipo de movimento aqui. Né? Então ela vai para a direita aqui fazendo esse movimento. Vejam que interessante. Eu só argumentei pensando na força, não fiz as contas. A gente pode fazer as contas, são equações diferenciais, então estaria além do objetivo do nosso curso. Fica para cursos mais avançados mostrar as contas.
Então é interessante que vocês pensem em casa direitinho, para onde que está a força magnética, como que funciona, para chegar nessa figurinha sem fazer as contas. Às vezes os alunos perguntam, mas que curioso, né? São movimentos bem diferentes, então a gente pode, a princípio, com o campo magnético, obter movimentos bem estranhos, bem curiosos, é verdade. E será que a gente consegue fazer a partícula se mover em linha reta? Antigamente, nos tubos de TV, o pessoal tinha um chamado canhão de elétrons, então você formava a imagem jogando elétrons em direção à tela da TV. Então, dentro desse tubo, os elétrons eram emitidos, e aí campos elétricos e magnéticos que orientavam esses elétrons. Uns iam para o meio da tela, outros para o alto da tela, para formar a imagem. Então, será que é possível fazer andar em linha reta? Vamos ver, então, no último exemplo aí. Agora ele pergunta de novo qual é a trajetória. Aí a gente tem de novo o espaço aí, x, y, z. O campo elétrico está aqui na vertical para cima. Mesma situação. O campo magnético que saindo do quadro. Os campos são uniformes. A posição inicial aqui é zero, quer dizer, a partícula está aqui na origem. Carga mais esquerda. E agora ela tem uma velocidade inicial, não é zero. Então essa partícula está se movendo. Quem é a velocidade? É o módulo do campo elétrico dividido pelo módulo do campo magnético, está na direção do eixo x e é positivo. Então estaria bem aqui, ó. A partícula agora está se movendo aqui, ó. Então tem uma velocidade inicial aqui, ó, para a direita. Então a partícula se move para a direita. O que vai acontecer agora? Então eu vou observar. O campo elétrico aplica uma força para cima. Então o campo elétrico está aplicando uma força aqui, ó. Lembrem, né? Então a força elétrica sempre tem a direção do campo. Como a partícula é positiva, tem o mesmo sentido do campo. Como que fica a força magnética? Vamos ver. Ó. A velocidade está para a direita. O campo magnético saindo ali do quadro, ó. Então a força magnética estaria para baixo. Então estou representando aqui, ó. Teria essa força elétrica para cima, vamos desenhar separado. A força magnética estaria para baixo. Então, na partícula aqui, né, eu teria que desenhar então, a força elétrica para cima, magnética para baixo. Vamos fazer aqui como se fosse um diagrama de corpo livre, para ficar bem claro. Ó. Então, aqui está a força magnética que está para baixo, força elétrica que está para cima, e aqui é a carga, né? Mais que. Então, o que deve acontecer agora? Eu vou escrever aqui embaixo. Qual é o módulo da força elétrica? Então, é o módulo da carga vezes o campo. Qual é o módulo da força magnética? Vai ser o módulo da carga, velocidade vezes seno do ângulo. Mas qual é o ângulo entre o campo e a velocidade? Eu vejo a velocidade aqui, ó, está ao longo do eixo Y e o campo ao longo do eixo X. Então, é 90 graus, o seno de 91. Eu não preciso escrever aqui, ó. Então, eu obtenho o módulo da força elétrica, o módulo da força magnética. Só que essa velocidade aqui, ó, qual é o valor da velocidade lá? Então, o módulo da carga, no lugar da velocidade é o campo elétrico, dividido pelo campo magnético, que ele deu esse valor aí para a gente, vezes o campo magnético. Então, vai cancelar aqui, ó, campo magnético com campo magnético, vai ficar o módulo da carga vezes o campo elétrico. Ou seja, o módulo da força elétrica é igual ao módulo da força magnética. Então, quer dizer que o tamanho do vetor aqui é o mesmo para a força elétrica e para a força magnética. Só que um está para cima, um está para baixo. Então, a força total nesse caso, a soma das forças aqui vai dar zero. Quando a soma das forças é zero, a gente lembra lá da primeira lei de Newton. O que diz lá? Então, o objeto, a partícula, permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, aqui no caso, esses campos são uniformes, né? Então eles não estão variando. Quem é essa velocidade? Um valor aqui
são constantes, né? Então a partícula está com uma velocidade constante para a direita, ela vai continuar se movendo. Ó. Qual é a trajetória neste caso? Ela vai se mover em linha reta, que é ao longo do eixo Y, vai se mover para sempre em linha reta. Então é possível fazer a partícula se mover em linha reta, ou seja, combinando campos elétricos e magnéticos, a gente consegue muitos movimentos interessantes. Eu comentei até agora o que acontece com uma única partícula num campo magnético ou numa combinação de campos elétricos e magnéticos. Vamos ver agora o que acontece quando a gente tem um fio, que eu pensei num fio cilíndrico, como os fios que a gente usa nas nossas casas, né? Poderia ser um fio de cobre, é um fio portando corrente, e agora a gente coloca esse fio onde tem um campo magnético. Então tem esse fio, tem uma corrente fluindo aqui, eu estou pensando que é de cargas positivas, a gente sabe que na verdade são elétrons, né? Mas o que muda é só o sentido aí da força. Então, imagine que tem uma corrente aqui, cargas positivas, e eu coloquei esse fio agora, esse fio tem um certo comprimento L, uma área da seção reta A, coloquei esse fio numa região onde tem um campo magnético uniforme aqui entrando no quadro, representado por esse X aqui. Então, o que vai acontecer? Tem essas cargas se movendo, né? A gente diz que tem uma corrente. Então, se eu olhar para uma única carga, ela estaria se movendo com uma velocidade A, que a gente chama de velocidade de arraste, diferente daquela velocidade que tem um movimento caótico, com uma velocidade alta, e tem essa velocidade de arraste aqui que tem uma direção, um sentido, que é a corrente. Então, o que vai acontecer com essa partícula? Olhando para uma só dessas, que tem muitas lá no fio, então a velocidade está para cima, o campo está saindo do quadro. Velocidade para cima, o campo saindo do quadro. O campo está entrando no quadro. Então, velocidade para cima, o campo entrando no quadro, dá uma força aqui para a esquerda. Então, cada partícula que está se movendo aqui, cada partícula que compõe essa corrente, vai sofrer uma força para a direita. Então, esta é a força em uma única partícula. Qual seria a força magnética total sobre esse fio, sobre essa corrente? Então, a expressão para a gente calcular isso é dada por a força total é a corrente que passa no fio, que multiplica o produto vetorial entre L e B. B é o campo magnético. Esse L é um comprimento vetorial. A gente sabe que o comprimento não é um vetor, mas a gente vai pensar que, para facilitar as contas, deixar compacto, que o comprimento do fio tem associado a ele um vetor. Então, esse vetor ele pode formar um ângulo aqui com o campo B, então esse L eu anotei, ele está ao longo do fio e no sentido da corrente, ou seja, como é que eu representaria o L aqui nesse caso? Ao longo do fio e no sentido da corrente. Então, eu estaria, por exemplo, aqui ao longo do fio e no sentido da corrente. Então, a corrente está para cima ao longo do fio. Então, em módulo, quando eu pegar o módulo, vai ficar aqui o módulo na corrente, aí o módulo do comprimento do fio, aqui o módulo do campo, sendo o ângulo entre eles. Né? Então isso vale para um fio retilíneo, como eu escolhi aqui. Ó. No caso mais geral, se o fio não for retilíneo, que a gente pode ter um fio com formato qualquer, um fio curvo, cheio de fio triangular, curvo, cheio de curvas. Então nesse caso geral, como é que eu faço? Daí a gente divide o fio em pequenos elementos com comprimento dl, e aí eu calculo a força aplicada em cada elemento desses, eu teria essa expressão. Caso mais geral com um fio qualquer, eu vou calcular um elemento df, só adaptei, ó, como é df, então ali é dl, porque eu dividi o fio em elementos, ó, pedacinhos dl, então idl vetorial b vai dar um elemento de força. E aí, para eu achar a força total, o que eu faço? Tenho que integrar dos dois lados. Então, nesse caso aqui, ó, a força, no caso mais geral, vai ser integral disso aqui, ó. Integral de df, integral de i. E quando eu somo todos os elementos de força, o que acontece? Isso me dá a força total sobre o fio. Então, no caso mais geral, a força sobre o fio é essa integral aí que eu tenho que calcular. É um problema normalmente complexo. Né? Tem que trabalhar com produto vetorial, tem que colocar na integral, ver o que é constante e o que não é, chegar ao resultado. Então, a gente normalmente usa o módulo aqui, ó,
Então vou ver a corrente que está passando no fio, vejo o comprimento do fio, módulo do campo, seno do ângulo entre eles, consigo calcular, no caso retilíneo. Se for um fio curvo, um fio mais geral, tem que usar essa expressão de baixo. Então não é necessário memorizar, mas eu vou fazer uma pequena demonstração de onde vem esse resultado, por que a gente chegou nessa expressão aqui, IL vetorial B. Então a gente costuma, no caso geral, é pensar, eu tenho um certo número de cargas por volume, ou uma concentração de cargas. Então, o número de cargas por volume a gente chama de N minúsculo, seria aqui, ó, número de cargas por volume. Qual é o volume? Se eu olhar lá para o meu fio, né, ele tem uma área da base A e tem um certo comprimento L. Então, o volume é essa área vezes o comprimento. Se eu quiser isolar aqui o número de cargas no fio, eu mando o comprimento do fio vezes a área da seção reta para o outro lado. Então vai ficar NLA, esse é o número de cargas no fio. Então a força total sobre essas cargas lá no fio, qual é? Então eu boto aqui o número de cargas, NLA. Qual é a força? Vem lá da expressão da força magnética. Carga, velocidade, B. E o seno, no meu exemplo lá, o ângulo entre o campo e a velocidade é 90 graus. Né? A velocidade está na vertical para cima e o campo está entrando no quadro. Seno de 91 não. Seno de 90 vale 1, então não aparece aqui. Ó. A gente pode reescrever aqui, ó, deixando o L, que é o comprimento do fio, e o B separado. E aqui eu deixo daí o N, A, está aqui, carga e a velocidade de arraste. Então eu deixo o L e B sem mexer e eu noto que isso aqui é a corrente que passa no fio. Então esse N é número de cargas por volume, vezes o valor de cada carga, vezes a velocidade das cargas, e passando uma certa área A, então isso dá a corrente, ou seja, ILB, no caso particular que eu mostrei do fio. Então, numa situação mais geral em que o ângulo entre o campo e o elemento de comprimento do fio não é 90, a gente coloca o seno. Nesse caso, eu fiz o seno que aparecia aqui, ó, na forma de desaparecer, porque o θ era 90. Se não for 90, a gente deixa aqui o seno. Então, ficaria, no caso mais geral, ILB seno de θ. Só incluir aqui o seno de θ, que é o seno entre o vetor comprimento lá do fio e o campo magnético. Agora, isso lembra para a gente o módulo de um produto vetorial. Né? Como que é o módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, seno do ângulo. Então, a corrente é um escalar, eu deixei ali. O campo, o B é um campo, né? Agora o L não é um campo, então para poder escrever como produto vetorial, eu imagino que o L é um comprimento vetorial, só para poder escrever de maneira compacta. Então não precisa gravar essa demonstração, o que a gente precisa saber usar são as expressões aqui, para fio retilíneo e aqui no caso mais geral. Então vamos ver um exemplo para que a gente consiga fixar melhor. Neste exemplo é dado um certo fio condutor e ele quer saber qual é a força magnética sobre esse fio. Então, como que é esse fio aqui? Ele tem um pedaço saindo aqui do quadro, então tem um pedaço de fio aqui retilíneo, um pedaço retilíneo saindo aqui do quadro. A corrente então vem nesse fio, ou seja, estaria indo em direção ao quadro, aqui entrando no quadro, aí começa a subir aqui, ó, nesse pedaço o fio é metade de uma circunferência. Então vem a corrente desse fio retilíneo perpendicular ao quadro, vai subir aqui nesse pedaço circular, nessa semicircunferência, e vai para lá. Então, esse pedaço de fio aqui retilíneo tem um comprimento L, este outro pedaço aqui circular ele tem um raio R aqui, e este outro saindo aqui do quadro ele não deu o comprimento, ele só falou que é retilíneo e perpendicular ao quadro. Então, a gente gostaria de saber qual é a força total. O que mais que ele falou? O campo magnético é uniforme e está saindo do quadro. Quer dizer que em todos os pontos aqui do quadro tem um campo apontando para fora do quadro aí, ó, saindo do quadro. Em qualquer ponto aqui eu teria essa situação. Então, vou começar pelos mais fáceis. Olha, como é que fica aqui neste pedacinho de fio? A gente separa. Vai calcular em 3 pedaços. Então, nesse pedacinho aqui, ó, retilíneo, o que eu vejo? Eu vou desenhar um vetor L, esse vetor L está no sentido da corrente ao longo do fio, ou seja, tangente ao fio.
Então, rigorosamente, eu tinha que desenhar aqui, ó, em cima do fio, na horizontal. Eu desenhei aqui em cima, ó, o vetor aqui associado ao comprimento do fio, então está na horizontal para a direita. Como que está o campo magnético? Aponta aqui para fora. Então, qual é o ângulo entre o L e o campo? 90 graus, seno de 91. Então, quando eu tenho um pedaço de fio retilíneo, eu uso aquela fórmula. Quem que é a mesma força que o fio sofre? Ó, corrente passando no fio, comprimento do fio, campo magnético, seno do ângulo. Que ângulo é esse? Entre o fio, o vetor, comprimento associado ao fio, vetor, comprimento associado ao fio, esse L, é o ângulo entre L e o campo magnético. O campo magnético está apontando para fora, então o ângulo entre o campo e o L é 90, seno de 91. Então, nesse pedacinho de fio aqui, ó, eu não preciso fazer integral, é só usar essa expressão aqui, colocando o ângulo. Quando ele me disser o valor da corrente, o comprimento desse pedaço do fio e o campo, eu coloco aqui, resolvi a questão. Então, essa seria a primeira parte. Segunda parte, esse fio aqui agora que está saindo do quadro. Então, como é que eu faço? Eu associo esse fio, um vetor comprimento, e esse vetor L ele estaria no sentido da corrente. Então, a corrente está entrando no quadro, está aqui embaixo, quem seria o L? É um vetor perpendicular ao quadro, está entrando no quadro. Então, perpendicular ao quadro, entrando no quadro. E vejam que o B continua aqui apontando para fora do quadro. Então, qual é o ângulo nesse caso entre o B e o L? Um entrando no quadro, um saindo do quadro, o ângulo é de 180. Então, aqui o pedaço de fio que está saindo do quadro é retilíneo, eu uso, ó, corrente no fio, comprimento do fio, campo, seno do ângulo. Como o seno de 180 é zero, a força vai dar zero. Por isso que ele já nem falou o comprimento do fio. Então, só para exemplificar aí que daria zero. Finalmente, a situação mais complicada é quando o fio não é retilíneo, que daí não é só usar essa expressão, força igual a ILB seno do ângulo, eu tenho que fazer uma integral. Então, aqui ó, neste pedaço do fio, ele é semicircular, então eu vou ter que usar a integral. Só dizendo, aqui a força é zero, desse aqui para onde que aponta a força? Então a gente já sabe que vale agora a regra da mão direita. Então o L, eu boto o meu indicador na direção do L, o meu dedo médio na direção do campo, então o L está nesse sentido, o campo saindo do quadro, a força ficaria para cima. Então vejam, aqui ó, dê uma olhada aqui que vale uma regra da mão direita. Ó. Então tem aqui, ó, força no fio retilíneo, ó. Então depende do L vetorial B. Então, como sempre, vale uma regra da mão direita. Ó. Esse dedo aqui na direção do L, o outro na direção do B e a força no polegar. Então eu fiz isso aqui, ó. L está para lá, o B saindo do quadro, então a força estaria para cima nesse pedacinho de fio. Aqui a força é zero, não preciso representar. Nesse último pedaço eu tenho que fazer uma integral. Como é que funciona? Então, como o fio não é retilíneo, eu vou dividir em elementos de comprimento. Eu peguei aqui, ó, são elementos de comprimento, ele teria um comprimento DL aqui, ó. Então, eu associo a esse pedacinho de fio aqui, ó, um certo vetor DL. Eu representei aqui, ó. Está no sentido da corrente, a corrente está indo para lá, ó. Está no sentido da corrente e tangente ao fio. Então, está aí o DL. É sempre assim que eu resolvo esses problemas. Eu poderia pegar um elemento simetricamente colocado. Então, peguei aqui uma certa distância da origem, pegaria aqui uma certa distância da origem, na mesma altura. Então, aqui eu também poderia pegar um DL, aqui, por exemplo. Então, pegaria aqui um DL e associar agora um vetor comprimento, estaria aqui tangente ao fio. Então, eu desenharia aqui o meu DL. Muito bem. Para onde que deve apontar a força agora? Usa a regrinha da mão direita. Ó. O DL está aqui diagonal para cima, o campo saindo do quadro, para onde fica a força? O polegar indica. Ó. Então, eu chamei de força 3. É um elemento de força porque eu peguei um elemento de comprimento, então DF3. Aqui eu fiz um pontilhado para mostrar que tem um certo ângulo alfa horizontal. Então, esse segmento aqui, ó, esse pedaço de reta, faz um ângulo alfa horizontal, então aqui vai fazer o mesmo alfa horizontal. Então é assim que a gente faz. Como é que ficaria a força lá do outro lado? Tem o DL, campo saindo do quadro, a força ficaria para lá. Ó. Então teria ó, diagonal para lá e diagonal para cá. A gente poderia usar a simetria, só de olhar já ia dizer, olha, a força em x deve ser zero. Mas eu vou calcular para a gente ver como é que faz esse tipo de integral.
Então eu já saberia, sem calcular, usando a simetria, que o campo, aliás, a força em x é zero. Então não vai ter força só em y. Então aqui eu tenho o meu elemento de força, dF3, tenho o ângulo alfa. Como é que a gente faz? Quem estiver na horizontal, o componente em x, na vertical, o componente em y. Quem está perto do ângulo vira cosseno, quem está longe do ângulo vira um seno, como a gente já fez muitas vezes aí anteriormente no curso. Então agora o que é que eu preciso fazer? Para achar a força total em x, tem que somar tudo, ou seja, calcular a integral da força do dF3 em x. Para calcular a força em y, tem que fazer a integral do dF3 em y. Então quem é dF3 em x? Eu copio daqui, ó, dF3 cosseno de alfa. Como é que fica agora? Eu deixo o cosseno de alfa e vou trocar esse dF3. Quem é o elemento de força? Então, eu vou precisar dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Como que é o nosso elemento de força? O dF, ele é IDL vetorial B. Então, quando eu pegar em módulo, como é que fica? Vou escrever aqui, ó. Só o elemento de força, como é que fica? É a corrente, módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, seno do ângulo. Então isso é só o meu elemento de força. Ó. Vamos ver qual é o ângulo entre o DL e o B. Então nesse caso aqui, ó, o ângulo entre o DL e o B é 90 graus. O DL está no plano do quadro, o campo saindo aqui. Então seno de 91, o meu elemento fica como? Eu copiei aqui, registrei aqui para a gente ver. Ó. O elemento é IBDL, seno do ângulo. Como é 90 graus, o seno vira 1. Ou seja, eu só tenho que colocar IBDL lá na integral. IBDL, foi o que eu fiz. Agora, esse DL, como eu estou aqui num arco, numa circunferência, a gente diz que é um comprimento de arco. Só lembrando, a gente já viu isso também no curso, quem é o comprimento de arco? S é igual a R θ. Se eu pegar um elemento aqui de arco, vai ficar adaptando R dθ. No nosso caso, eu chamei de DL, então ficaria R dθ, mas eu estou usando alfa, então vai ficar R de alfa. No lugar de DL aqui, ó, eu coloco R, já tirei da integral de alfa. Vejam, quem é constante? R é o raio ali da minha semicircunferência, o B é o uniforme e a corrente é uma corrente constante. Então tudo sai da integral, só preciso fazer a integral do cosseno de alfa de alfa. A gente sabe de cor que essa integral é o seno, então a integral do cosseno é o seno, coloquei aqui, é só substituir os limites, de 0 a π. Por que de 0 a π? Vejam, ó, eu tenho que fazer essa semicircunferência, então eu saio do ângulo, ó, como é que eu vou medir o ângulo? É a partir daqui, ó, o ângulo é a partir do x positivo, ó, 0, 90, 180. Então, para pegar todos os elementos, eu começo pegando um elemento aqui e vou indo. Tem que pegar todos até chegar aqui. Então, o ângulo 180, ou na nossa notação física do cálculo, tem que usar radianos, de 0 a π. Então, é só substituir. Ó. Mas eu lembro que o seno de π é 0 e o seno de 0 também é 0. Então, vai dar 0. Calculamos a integral, vimos que é 0. Mas, como eu comentei da simetria, eu já poderia ver que é 0. Em y, eu vou buscar ali quem é dF3 em y. A única coisa que muda é que agora tem um seno no lugar do cosseno. Então eu pego e escrevo dF3, que é I, B, DL, só que eu troco DL por R de alfa. Eu faço o mesmo procedimento, só mudou que no final, ao invés de ter uma integral em cosseno, eu tenho em seno. Essa integral a gente sabe então, de cor também, que é menos cosseno. Então agora eu tenho que trocar. Vou botar esse menos lá fora, vai ficar menos IBR. Então agora eu troco cosseno do limite superior, fica cosseno de π, menos o cosseno do limite inferior, que é cosseno de 0. A gente lembra quanto que é cosseno de π? Isso aqui é menos 1. Quanto que é o cosseno de 0? É 1. Então aqui vai dar menos 1, que tem um menos na frente, com menos 1. Então vai dar menos 2. Com menos lá de fora fica mais 2 IBR. Então eu calculei a força do pedaço que não é retilíneo, ou seja, se o fio não for retilíneo, tem que usar a integral. Então fica um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais complexo. Mas também fica mais interessante, mais bonito matematicamente. Então qual é a força total sobre o fio? Vou somar essas três forças. Então F1, F2, F3. O que eu obtenho? A força, então, no primeiro fio eu calculei aí LB,
primeiro pedaço, no outro é 0 e finalmente nesse aí 2IBR. Notem, né, que só tem força aqui, ó, em Y, então a resultante estaria aqui, ó. Eu tenho componente em X e em Y, o componente em X anulou, só fica uma força para cima, F3. A força F1 também estava para cima, ou seja, essa força, se eu for escrever em notação de vetores, eu coloquei em evidência o IB, então IB sobrou L, IB sobrou 2L. Então, colocando em notação vetorial, boto o símbolo de vetor e coloco o J, que significa que essa força está na direção do eixo Y, que o sinal é mais no sentido positivo, ou seja, aponta para cima. Esse fio aí, com esse formato curioso, vai ter uma força total atuando para cima. Então, esse era o nosso primeiro exemplo para fixar. No estudo do campo elétrico, a gente estudou o dipolo elétrico e nós colocamos um dipolo numa região onde havia um campo elétrico e observamos o que acontecia. A gente viu que lá o campo aplicava um torque no dipolo elétrico, embora a força elétrica total fosse nula, havia um torque, uma força que faz girar. Vamos ver o que acontece agora quando a gente coloca uma espira transportando corrente numa região onde tem um campo magnético. Então, eu imagino que tem um campo magnético uniforme apontando para cima, uma vertical aqui na direção do eixo Y, e aqui em X e Y eu coloquei uma espira. O que é uma espira? Então, é um fio que eu coloco num formato fechado. Pode ser, então, peguei um fio e coloquei no formato de uma circunferência, formato triangular. Aqui no meu caso, peguei o fio e dobrei ele no formato retangular, seria uma espira retangular. Então, quando a gente coloca o fio no formato assim fechado, a gente diz que é uma espira. Então, aqui eu tenho uma espira retangular, um fio condutor, e está passando uma corrente aí nessa espira. Ela estaria ligada a uma bateria, uma pilha, que eu não representei aqui. Então eu vou deixar essa espira aqui, ó, coloquei aqui no plano do quadro, no eixo XY, está passando uma corrente I e eu quero ver o que acontece em virtude desse campo magnético aí apontando na vertical. Então aqui eu posso representar, ó, já que eu tenho uma espira, eu vou olhar os pedacinhos aqui. Este pedacinho de fio aqui de baixo teria associado a ele um vetor comprimento L que apontaria aqui para a direita. A corrente está circulando aqui, ó, no sentido anti-horário, então aqui embaixo a corrente está passando para a direita, eu colocaria o L assim. Aqui a corrente está subindo, eu botaria o L aqui, ó. Na verdade ele é tangente ao fio, ficaria bem em cima aqui do fio, estou desenhando do lado para que a gente tenha mais clareza, então ficaria bem aqui, ó, tinha que desenhar bem aqui, ó. Na verdade aqui em cima do fio, ó. Estou representando aí do lado, aqui também seria em cima do fio. Aqui a corrente está para a esquerda, eu desenharia aqui na horizontal para a esquerda e aqui descendo na horizontal para baixo. Eu desenhei, ao invés de desenhar em cima do fio, desenhei do lado para ficar mais claro. Então o que será que vai acontecer? Eu vou ver quais são as forças que vão atuar. A gente viu que um fio cortando corrente, ele sofre uma força magnética. Então eu vou ver, vamos olhar aqui, ó, neste pedacinho, ó. Então o que eu sei? A força num pedaço retilíneo, ó, corrente passando no fio, campo magnético, comprimento do fio, seno do ângulo. Depende do ângulo entre o campo e o L. Vamos ver, ó. O L aqui está para cima, o campo também está para cima. Então, neste lado aqui, ó, qual que é o ângulo? Então, neste lado aqui, ó, nesse pedacinho da direita, o ângulo é 0. Campo está para cima, o L está para cima, seno de 0 é 0. Então, aqui deste lado, nenhuma força. Vamos olhar deste outro lado aqui, ó. Agora aqui o L aponta para baixo, o campo para cima. Então, o ângulo é de 180, né? Neste pedacinho aí, ó. Um está para cima, um está para baixo. Qual é o ângulo aí, ó? 180. Seno de 180, 0. Então, também não tenho força aqui neste lado aqui, ó. Então, neste pedacinho de fio não tem força magnética, aqui também não. Vamos olhar agora aqui embaixo, ó. Então, a corrente está para lá, o L está para lá, o campo está para cima. Então, o L está para lá, campo para cima, vai ter uma força saindo aqui do quadro, eu representei aqui. Então esse pedaço de fio aqui embaixo sofre uma força saindo do quadro. Aquele pedaço ali em cima, então eu vou mostrar aqui, ó. O L está para lá, o campo está para cima, ó. Tem uma força entrando no quadro. Agora a minha pergunta é, qual é a força
total sobre a espira. Então a força total sobre essa espira, vamos ver, tem uma força entrando no quadro e uma saindo do quadro. Então a que está saindo do quadro eu posso dizer que é positiva, a que está entrando negativa. Vejam, que força é essa para eu saber qual é o resultado? Então olha aqui, ó. Neste caso, qual é o ângulo entre o L e o campo? Ó, o L está para a direita, o campo para cima, 90 graus. Então sobra IBL. IB vezes o comprimento do fio. Qual é o comprimento do fio aqui? Ó? Então essa espira que eu representei, ó, a alturinha dela é B e aqui embaixo é A. Então essa espira aqui, ó, ela tem aqui, ó, este ladinho é B, lá é A. Só que eu não coloquei essas letras lá que já tem muitos símbolos. Então eu mostrei aqui do lado. Então o comprimento desse fio aqui de baixo, ó, é A. Então aqui ficaria IBA, o seno deu 1. Então está aqui, ó, IBA, seno de 90, ficou só IBA. Então essa força saindo do quadro é corrente no fio, campo magnético, comprimento do fio que é A, IBA. E a que está entrando no quadro, como é que fica? IBA, é o mesmo comprimento, aqui também é A. Ó. Então as forças são iguais em módulo, só que uma está entrando no quadro, uma saindo do quadro. Então uma é sentido positivo, outra negativo. A força total é zero. Embora a força total seja zero, a gente lembra que eu discuti em detalhes numa aula, o torque no dipolo elétrico. Eu relembrei o que era o torque, é uma força que tende a fazer o corpo girar. Então, só lembrando, o que é mesmo o torque? R vetorial F. Então, aqui F é a força aplicada, R é a distância entre o eixo e o ponto onde eu estou aplicando a força. Em módulo, ó, módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, seno do ângulo entre eles. Como eu já usei θ aqui, ó, estou usando alfa para não confundir. Ó. Eu tinha definido como seno de θ, estou usando alfa para evitar confusão com esse ângulo ali. Então, como é que fica o torque nesse caso aí? Vou calcular o torque, então, o torque que eu chamei de 1, esse torque aqui, ó, esse torque aqui embaixo, aplicado por essa força. Como é que fica? Eu coloco a força F, coloco o seno do ângulo, tenho que achar a distância entre o ponto onde eu estou aplicando a força e o eixo. Então, o eixo, ó, essa força aqui, tende a fazer a espira girar, ó, sair do quadro aqui. Ó. Essa outra tende a fazer a espira entrar no quadro. Então, eu tenho que achar essa distânciazinha aqui, ó. Isso que seria o meu R lá, ó. Só que eu olho lá naquela figura, ó, essa distânciazinha que o eixo X está passando bem no meio aqui da minha espira. Então, isso aqui é B dividido por 2. Aqui também, ó, que depois eu vou precisar, é metade, essas distâncias. Então, a distância do eixo, o eixo seria o eixo X, então essa espira pode girar em torno do eixo X, ou seja, a espira vai sair do quadro uma parte, entrar no quadro a outra, vai girar em torno desse eixo X. Qual é a distância do eixo até o ponto onde eu estou aplicando a força? Estou aplicando a força aqui no fio, para fora do quadro, então é B sobre 2, está lá. Ó. Então, o torque não é esse. Como é que fica o torque lá naquele fio lá de cima, naquele pedacinho? Então a força aplicada é a mesma, F, seno do ângulo, e agora eu vou colocar a distância. Daqui, ó, do eixo até o ponto onde eu estou aplicando a força, eu tenho uma certa distância que é B sobre 2. Então vejam que o ângulo é o mesmo, né? Eu tenho aqui, ó, a distância e a força entrando no quadro, dá 90. Eu tenho a distância, a força saindo, dá 90 também. Eu não coloquei aqui o 90, que eu quero deixar bem geral a forma. Então, são ângulos iguais, deixei assim. Qual é o torque total? Então, eu vou ver o sentido do giro. Ó. Esse de baixo, se eu olhar só para esse torque, tende a fazer sair do quadro essa parte e entrar a outra no quadro. Se eu olhar só o torque lá em cima, tende a fazer o quê? Ó? Entrar no quadro esse pedaço e sair o outro. Então, eu somo os dois aqui, ó, como é 1 meio aqui de BF seno de alfa, metade mais metade vai dar um valor inteiro. Então, o torque total, em módulo aqui, ó, é FB, sumiu aqui no meio, seno de alfa. Como eu calculei agora mesmo, quem é essa força agora? IBA. Então, substituo aqui, ó. Fica aqui B seno de alfa, no lugar do F vem IBA. Agora, notem que esse A vezes B é a área daquela espira, ó. Então, base vezes altura AB vai dar a área da espira, eu anotei aqui. Ó. Então, no lugar desse A minúsculo e B minúsculo, eu boto A maiúsculo, que é a área da espira. Ó. Eu olho para essa expressão aí, ó, e eu poderia até escrever como um produto vetorial, porque a gente lembra quando tem A vetorial B, quando pega o módulo, fica
módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, seno do ângulo. Então isso aí está pedindo para ser escrito numa notação vetorial mais compacta. Então antes de escrever numa notação vetorial mais compacta, eu vou definir algo. Vou pegar esse I vezes a área, ó, e vou chamar de Mi, que é uma letra grega, e a gente chama isso de momento de dipolo magnético. Então o Mi, essa corrente vezes a área da espira, a gente chama de Mi, tá aqui em módulo, em notação de vetores, é isso aqui, ó. O vetor, momento de dipolo magnético é a corrente vezes a área. Vamos dizer, peraí, calma, mas a área não é um vetor. Só que nós já estamos acostumados a lidar com isso, que ao discutir a lei de Gauss, a gente imaginou que tinha um vetor área associado à área. Então, quando a gente pegava o módulo desse vetor área, dava área, que é uma ideia parecida. Para poder escrever uma notação compacta vetorial, eu vou imaginar que a área é um vetor. A gente sabe que não é, então isso é uma abstração para eu escrever de maneira compacta. Então, eu vou supor que a área é um vetor, daí eu escrevo desse jeito. A corrente vezes a área vai dar um momento de dipolo magnético. Então, aqui, ó, no lugar do IA, eu colocaria o Mi. Agora eu olho para isso, parece um módulo de um produto vetorial, que é o módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, seno do ângulo. Então, eu posso escrever isso aqui de maneira bem compacta, que é o meu objetivo, assim. O torque que essa espira vai sofrer se for colocada numa região onde tem um campo magnético, é dada por essa expressão, Mi vetorial B. Então aqui também vale a regrinha da mão direita. Eu tenho que ver para onde que aponta esse Mi, para onde que aponta o B, daí eu consigo achar o torque, a direção do torque. Então coloco o meu dedo aqui na direção do Mi, o outro na direção do B, o polegar é o torque. Para produto vetorial, como a gente já sabe agora, já percebeu, sempre vale essa regrinha da mão direita. Agora eu gostaria, então estou aqui, ó, o alfa é o ângulo entre o Mi e o B, chamando de alfa para não confundir com o teto que eu usei na outra expressão. Então aqui eu posso também escrever o módulo dessa expressão, só para ficar bem claro tudo aqui. Neste lado, ó, Mi, B, módulo do primeiro, módulo do segundo, seno do ângulo. É o ângulo entre o Mi e o B. Agora, como é que eu faço para desenhar esse Mi, introduzir esse vetor, como é que vai ficar? Então, eu desenhei de novo a espira, ó, tem lado A, lado B, a corrente está circulando aqui. Ó. Então, como é que eu vou desenhar esse vetor Mi? Ele é perpendicular à área da espira. Então, essa espira aqui, ó, define um plano, que tem uma área aqui. A área da espira estaria aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer perpendicular à área da espira. Mas aí estaria saindo do quadro ou entrando no quadro. Então, eu uso uma regrinha assim, eu vou torcer meus dedos aqui, esses 4 dedos, tirando o polegar, ó. Eu vou colocar na direção da corrente, então o polegar me diz para onde que aponta o Mi, ó, saindo do quadro. Então, se a corrente estivesse no outro sentido, daí mudaria. Ó. Se a corrente estivesse para lá, ó, curvei os 4 dedos e o polegar ficou entrando no quadro. Então, eu curvo 4 dedos aqui, ó, na direção da corrente, então o polegar dá o sentido. Ó. Como é que ficaria nesse meu exemplo? Ó? O Mi estaria saindo do quadro. Então, agora a gente pode olhar um pouco, né? O que vai acontecer com a espira? O nosso campo, por exemplo, o campo estava aqui, né? O campo magnético estava apontando para o alto e eu estou desenhando aqui o meu Mi, ó. Ele está saindo do quadro. Então, essa fórmula me diz que tudo depende do ângulo. Ó. Então, o torque depende do ângulo. O que significa? Ó? Quando é que o torque é zero? Se o alfa for zero, ou seja, se o ângulo entre o campo e o Mi for zero, o torque é zero. Se o alfa for 180, seno de 180 é zero. Então, o que pode acontecer? Ó, se eu tiver o campo assim, ó, B, e tiver o momento de dipolo magnético paralelo ao campo, ó, θ igual a zero, não tem torque. Se um estiver para cima e o outro para baixo, 180 também não tem torque. Então, são duas situações onde não ocorre torque. Significa, então, que se eu colocar... Vamos só desenhar aqui para ver esse caso. Então, se eu tiver um Mi para baixo, B para cima, 180 também não tem torque. Então, o torque máximo é quando o alvo for 90 graus. Então, nesse meu exemplo que eu estava resolvendo, ó, o Mi sai do quadro e o B está para cima. Então, aqui, ó, θ 90 graus. Eu tenho torque máximo. O seno de 91. Então, nesse meu exemplo,
colocado a espira assim como eu fiz lá, o torque é máximo. Ou seja, o que vai acontecer? Botei a espira onde tem esse campo, o campo vai fazer a espira girar até que o Mi e o B fiquem alinhados. Quando o Mi e o B ficarem alinhados, o θ for zero, o torque é zero. Então eu coloquei a espira, nessa situação o que vai acontecer? Ela vai girar, o Mi vai ficar para cima, o campo está para cima. Então o campo aplica um torque, ou seja, faz com que a espira gire e alinhe com o campo. Se eu já colocar a espira então com um ângulo entre o Mi e o B de 0 graus, ela vai ficar daquele jeito. Se eu colocar com um ângulo de 180 entre o campo e o Mi, também vai ficar em repouso. Só que no caso do alfa igual a zero, a gente diz que é um repouso, um equilíbrio estável. Quer dizer que se eu botei com o θ igual a zero, mexi um pouquinho, ela volta para o lugar. Se eu coloquei com o ângulo igual a 180, mexi um pouquinho, ela gira, vai para o outro lado. Equilíbrio instável. Então isso tudo é muito parecido com o caso elétrico. Até eu relembrei aqui, ó. Quem é o torque sobre um dipolo elétrico? Peguei o dipolo, botei onde tem um campo, ó. Só lembrando, dipolo é carga mais, carga menos, são iguais em módulos, separados por uma certa distância d. A gente disse que tem um momento de dipolo indo do menos para o mais. Então, se eu colocar onde tem um campo, sofre esse torque aqui, ó. Momento de dipolo elétrico vetorial o campo. Vejam que é parecido. Momento de dipolo magnético vezes o campo vetorial o campo magnético. Então, a gente até definiu esse Mi para deixar as fórmulas parecidas, para fazer uma analogia. Então, o que acontecia lá? Ó, peguei o módulo do momento de dipolo elétrico, módulo do campo elétrico, seno do ângulo. Então, se eu colocar o dipolo onde tem o campo elétrico, o campo também aplica um torque, faz o dipolo girar até alinhar quem? O momento de dipolo elétrico com o campo. Então, a princípio, a gente poderia pensar, olha, quando eu estou trabalhando no caso elétrico, eu tenho o que são chamados de monopolos das cargas. Tem um polo positivo e um polo negativo. Então, provavelmente eu tenho a mesma coisa no caso magnético. Eu deveria ter um polo magnético positivo e um polo magnético negativo. Mas esse exemplo mostra para a gente que essa espira se comporta como um dipolo. Então, eu anotei, a espira é um dipolo magnético. A gente faz uma analogia. Dipolo elétrico. Essa espira se comportou como se fosse um dipolo magnético. Então, a gente olha e vê que no caso magnético não tem esses monopolos, não tem uma carga magnética positiva separada de uma carga magnética negativa. Ou seja, quando eu pego aqui ó, um fio onde circula a corrente, é que eu vou produzir um campo magnético. Então esse fio aqui ó, se comporta como se fosse um ímã. Então a gente diz que é um dipolo magnético. Na próxima aula eu vou comentar um pouco mais sobre dipolos magnéticos, sobre monopolos magnéticos. Por isso, por hoje era isso. Boa tarde.